Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes de mais nada, para confirmar a sua presença, faça a atividade que está no primeiro link lá no Classroom. E se você assiste pela TV, entregue a atividade impressa na escola para garantir a sua presença. Vamos então para a aula 25. Quais os objetivos de hoje? Resolver exercícios sobre entalpia de ligação e entalpia de dissolução. Para começar, vamos relembrar um pouquinho, então, o que é a entalpia das ligações. É a quantidade de energia envolvida no rompimento de 1 mol de ligação química entre átomos numa temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atmosfera, onde todas as substâncias estão no estado gasoso. E aí eu tenho essa equação aqui. Entalpia da reação é igual somatório da entalpia das substâncias que estão nos reagentes mais o somatório da entalpia das substâncias que estão nos produtos. Lembrando que ligações são rompidas lá nos reagentes e os valores da ligação dos reagentes é positivo. E quando eu tenho os produtos, as ligações são formadas e aí os valores vão ser negativos, certo? Então eu tenho que obedecer essas duas regrinhas aqui, negativo para produto, positivo para reagente, na hora de usar a equação. Vamos ver o nosso primeiro exercício? Atividade 1. Observe a tabela referente aos valores de entalpia de ligação. Com base nos valores fornecidos, qual será o valor da entalpia da combustão de 1 mol de metano? Agora é com vocês.
Vamos para a correção? Olha só, o exercício já trouxe para a gente a equação e lá na tabela tem o valor de cada uma das ligações ali entre os elementos. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro passo é mostrar todas as ligações de cada uma das substâncias. Então, lá eu tenho CH4, fica o C, ligação simples entre o carbono e os hidrogênios, mais O2, e aí tem o índice na frente 2, é porque eu tenho duas vezes, por isso eu desenhei duas vezes a molécula aqui, e entre os oxigênios eu tenho ligação dupla. Depois eu vou ter CO2, C, 2 oxigênios, ligação dupla aqui, e eu vou ter lá duas águas. Então, H, 2H e um O duas vezes, porque aparece o coeficiente estequiométrico 2, porque a equação ali já está balanceada, certo? Agora, então, que eu já sei quais são as ligações, eu vou fazer o somatório da entalpia dos reagentes. Então, eu vou olhar lá na tabela. A ligação do tipo C simples H vale 414 e aparece 4 vezes. Essa multiplicação dá 1.656. O dupla O aparece duas vezes, cada uma vale 500 e essa multiplicação vale 1.000. A soma desses dois valores dá que a entalpia dos reagentes vai ficar em 2.656 kJ por mol. Faço a mesma coisa agora, o somatório da entalpia dos produtos. Vou olhar lá. Ligação dupla entre carbono e oxigênio aparece duas vezes e cada uma vale 716, conforme a tabela do exercício. Essa multiplicação dá 1.432. Ligação simples entre H e O aparece 4 vezes, porque eu tenho duas moléculas de água ali. A ligação vale 439 vezes 4, essa multiplicação dá 1.756. A soma desses dois valores dá 3.188. Lembrando que para os produtos o valor vai ser negativo. Agora eu vou colocar lá na equação da entalpia das ligações. Então, o ΔH vai ser o somatório da entalpia dos reagentes mais o somatório da entalpia dos produtos. Então, eu vou ter 2.656 mais menos 3.188. Respeitando a regra do sinal, mais com menos, menos, vou ter o meu valor final exotérmico. Certinho? Vamos para mais um exercício. Podendo-se conceituar energia de ligação química como sendo a variação de entalpia H, que ocorre na quebra de 1 mol de uma dada ligação, assim, na reação representada pela equação a seguir, NH3 gasoso formando NH gasoso mais 3 hidrogênio gasoso, são quebrados 3 mols de ligação simples entre N e H, sendo, portanto, a energia de ligação da ligação simples entre N e H igual a 390 kJ por mol. Sabendo-se que na decomposição do N2H4 em 2N mais 4H, tendo o valor de entalpia 1.720 kJ por mol, são quebradas ligações simples entre nitrogênio e ligação simples entre nitrogênio e hidrogênio. Qual é o valor em kJ por mol da energia da ligação simples entre nitrogênios? Agora é a chance de vocês.
Certo? Vamos para a correção então do nosso exercício. Olha só, a gente tem o N2H4 e aí qual a primeira etapa que eu tenho que fazer? É mostrar todas as ligações que eu tenho nessa molécula aqui, ok? Então eu tenho ligação simples entre nitrogênio e nitrogênio, aparece uma vez, e 4 ligações simples entre hidrogênio e nitrogênio. Lá no exercício ele já me deu o valor da entalpia da reação, que é 1720. E o que ele quer saber é o valor da ligação entre o nitrogênio e o nitrogênio aqui, entre eles, de maneira simples. Então eu vou usar a minha equação aqui, vou substituir ΔH da reação por 1720, e aí, quem são os reagentes? É o NH de ligação simples, que aparece 4 vezes lá nos reagentes, e eu tenho uma vez aparecendo aqui o ligação simples entre nitrogênios, certo? Então agora o que eu vou fazer? Multiplicar os valores, 4 vezes 390, que é o valor que está lá no enunciado do exercício, e vou trocar o 1720 de lugar com o N aqui, respeitando a regra de sinal na hora de trocar os valores. Então eu vou ter menos 1720 com mais 1560, vou ter o valor de 160 e aqui ele aparece negativo porque eu estou fazendo uma parte de ligação que pertence aos produtos, por isso negativo. Mas lembrando que valor de ligação a gente pode representar em módulo, então, sem sinal, valor 160 kJ por mol é o valor da ligação entre nitrogênios de maneira simples. Vamos lá, então? Para a atividade 3. São dadas as seguintes energias de ligação em kJ de ligação formada. Então, eu tenho ligação simples entre hidrogênio e cloro, ligação simples entre hidrogênio e flúor, ligação simples entre os cloros e ligação simples entre o flúor e os valores ali. Com os dados acima, é possível prever que a reação a seguir tenha qual valor de entalpia em kJ. Agora é a vez de vocês.
Vamos corrigir o nosso exercício? Olha só, ele fala assim, ó. São dadas as seguintes energias de ligação em kJ/mol de ligação formada. E aí ele mostra as ligações ali. Como ele fala formada, produtos. E aí ele traz os valores negativos. Isso é para você estar esperto na hora de fazer o exercício, porque se essa ligação estiver lá nos reagentes, ela vai se comportar de maneira positiva, tendo o mesmo valor numérico. Ele traz a equação e quer saber o valor da entalpia da reação. Então, o primeiro passo aqui no quadro é transformar essa nossa equação e mostrar todas as ligações que aparecem ali em cada uma das substâncias. Então, aqui nos meus reagentes eu tenho HCl, como o índice é 2 ali, ele aparece 2 vezes, a gente anota aqui, mais o flúor, que tem ligação simples entre os F, formando HF, que aparece 2 vezes lá nos produtos, e o Cl2, que aparece uma vez só. Então, agora eu tenho todas as ligações bem aparentes ali para podermos fazer a continha. Primeiro, somatório da entalpia dos reagentes. Quem está lá no reagente? Ligação simples entre HCl, que aparece 2 vezes, o valor é 431,8, multiplicado por 2, 863,6. Ligação simples entre F, aparece uma única vez e vale 153,1. O somatório desses dois valores me dá que a somatório da entalpia dos reagentes é 1016,7. Agora a mesma coisa lá, somatório da entalpia dos produtos. Nos produtos eu tenho o HF, ligação simples, aparece 2 vezes, a ligação vale 563,2, como aparece 2 vezes, faço a multiplicação, fica 1126,4. A ligação simples entre cloro, aqui entre o Cl, vale 242,6, aparece uma vez só. Somatório aqui, somando os dois valores, eu tenho que nos meus produtos vai ser 1.369 a entalpia. Agora, tendo o valor dos dois somatórios, eu vou colocar lá na equação. Entalpia da reação é igual somatório dos reagentes mais o somatório da entalpia dos produtos. Para os reagentes eu tenho 1016,7 e para os produtos eu vou ter menos 1.369. Respeitando a regra do sinal, fazendo a continha, o valor dessa reação vai ser menos 352,3 kJ por mol, uma reação exotérmica de valor negativo. Correto? Outro objetivo de hoje é falar sobre entalpia de dissolução. Para relembrar, então, é a variação de entalpia envolvida na dissolução de 1 mol de determinada substância numa quantidade de água suficiente para que a solução obtida seja diluída. Ou seja, quando eu junto os componentes para fazer a solução, eu vou calcular qual é o calor envolvido nessa situação. Quando misturamos um sólido com água, a dissolução ocorre sempre em 2 etapas. A primeira a gente chama de entalpia reticular e é a separação dos íons, e é um processo endotérmico. Quando eu tenho a segunda etapa, entalpia de hidratação ou de solvatação, os íons são envolvidos pelas moléculas do solvente e essa etapa é exotérmica. Então, para calcular a variação da entalpia da solução, eu vou somar os dois valores, sendo que a entalpia reticular é positiva e a entalpia de hidratação é negativa. Vamos ver exercícios sobre isso. O cloreto de sódio, NaCl, é um composto iônico solúvel em água e sua dissolução pode ser assim representada, temos a equação ali do cloreto de sódio sólido em água, se dividindo em íons aquosos. Etapas do processo de dissolução do sal. Tem a dissolução do cristal e depois a solvatação dos íons. Considerando essas etapas da dissolução do cristal, é correto afirmar, temos as alternativas, agora é vocês.
Vamos para a correção? Considerando as etapas de dissolução do cristal, é correto afirmar que na etapa de solvatação dos íons cloreto de sódio ocorre a liberação de energia. Isso está lá no conceito, certo? Quando eu tenho a solvatação ou a hidratação, liberação de energia. Por que a letra B está errada? Vamos ver. Na água pura, as interações entre as moléculas são mais fortes que a interação entre os íons no cristal. Não, as interações entre os íons do cristal são mais fortes do que entre as moléculas. Na letra C ele diz, na solução de cloreto de sódio, as moléculas de água estabelecem ligação de hidrogênio com os íons sódio. Não, as moléculas não vão estabelecer ligações de hidrogênio, elas fazem só solvatação, que é interação intermolecular. D. Na etapa de dissociação do cloreto de sódio, a energia do retículo cristalino é liberada. Não, nesse caso ela é absorvida na dissociação, que é a primeira etapa. Vamos para mais um exercício. Observando o diagrama abaixo, calcule a entalpia de dissociação do iodeto de potássio, Ki, e responda se o processo é endotérmico ou exotérmico. Vamos lá?
Vamos para a correção? Observando o diagrama abaixo, calcule a entalpia de dissociação do iodeto de potássio. Responda se o processo é endotérmico ou exotérmico. Olha só, qual é a etapa que está acontecendo aqui para interpretar o que está no diagrama? Então, eu tenho o iodeto de potássio sólido, que se desfaz em íons gasosos, que depois, em contato com a água, viram íons aquosos. Vou representar isso aqui em equações agora no quadro. Então, eu tenho iodeto de potássio sólido, que se desfaz em íons gasosos, e esse valor, então, da entalpia reticular, positivo, 623 kJ por mol. Depois, esses íons que estão gasosos entram em contato com a água e viram íons aquosos, AQ lá subscrito neles. E aí o valor da entalpia de hidratação é menos 611 kJ por mol. Agora que já está entendida essa etapa, eu posso usar os valores na equação. Entalpia da dissolução é igual variação da entalpia reticular mais a variação da entalpia de hidratação. O valor da reticular é positivo, 623, mais menos 611, que é o valor da entalpia de hidratação. Respeitando a regra do sinal, eu tenho que o valor da entalpia desta dissolução é positivo 12 kJ por mol. Essa, então, é uma reação do tipo endotérmica. Correto? Última atividade de hoje. Quando misturamos ácidos concentrados em água, observamos que o recipiente onde a mistura está ocorrendo fica aquecido. Esse fenômeno ocorre, pois temos as alternativas e agora é a chance de vocês.
Vamos para a correção? Quando misturamos ácidos concentrados em água, observamos que o recipiente onde a mistura está ocorrendo fica aquecido. Esse fenômeno ocorre pois a dissociação do ácido na água é exotérmica. Se eu tenho a sensação que o recipiente está aquecido, é porque houve liberação de energia ali. Então, o processo é exotérmico. Não ocorre precipitação, estamos falando de dois líquidos, né, que foram adicionados um ao outro, ácido em água. E não tem formação de gás. Então, resposta correta, letra B. Hoje nós falamos sobre entalpia de ligação, que é a entalpia que acontece quando eu tenho rompimento ou a formação de substâncias. Os átomos fazem essas formações porque eles procuram a estabilidade e toda vez que eu vou ter a formação de uma ligação, eu tenho um processo exotérmico, pois eu tenho átomos que estão livres com muita energia e que precisam ficar mais calminhos, mais quietinhos, com menos energia e aí formam a ligação. Quando eu tenho a ligação já formada, eu preciso colocar a energia ali e aí eu vou ter um processo positivo ou endotérmico para que essa ligação seja rompida. Falamos também sobre a entalpia de dissolução, que é quando acontece a união de solvente e soluto para a formação de uma solução. Nesse caso, eu vou ter uma situação que acontece em duas etapas. Primeiro, eu tenho a dissociação dos íons, que estavam lá no retículo, e por isso a gente chama essa etapa de entalpia reticular. Então, os íons se separam e esse processo ele vai ser endotérmico. Depois eu tenho a entalpia de hidratação, aonde a água vai circular, solvatar esses íons que estão ali. Para fazer esse cálculo depois, então, eu uso a soma desses dois valores para ter a entalpia de solução. Esses foram os dados que aprendemos na aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado. Até a próxima.